Olá, galera do canal Biblicamente Falando. Shalom, shalom, Haverim, Verhaverot, Baruch Rabá. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos. Nós estamos passando aqui hoje para gravar mais um conteúdo especial, muito profundo, vai elucidar muitas questões. Quem de nós nunca se perguntou, né, quando nos deparamos com aquela passagem ali da mulher do fluxo de sangue, por que que aquela mulher, ela podendo tocar em tantas partes do corpo de Cristo, né, de Jesus, ela intenta no coração logo tocar na orla das vestes de Jesus? Tem algum segredo aí? É claro que tem, né? E nós vamos descobrir este segredo hoje. Preparei aqui uma aula, um conteúdo especial que vai te trazer aí muitas novidades que vai suprir aí, né? Vai corresponder, vai preencher as curiosidades que nós ao longo da nossa caminhada tivemos sobre esta passagem. É uma passagem excepcional, maravilhosa, e eu gosto muito, principalmente pelo simbolismo que há por detrás aí desse entendimento. Então vamos lá, preparei aqui um slide, preparei aqui um material para nossa aula. Já estamos aí com o nosso material já preparado. Lembrando a você aí que chegou aqui pela primeira vez, inscreva-se neste canal porque você terá muitos conteúdos. Faremos ainda muitos outros vídeos com conteúdos relevantes. E você que já é inscrito nesse canal, juntamente com quem não é inscrito, deixa aí o seu like, comente aí a sua opinião, se você já sabia disso, se não sabia, deixa aí a sua opinião, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, abençoe outras pessoas, abençoe outras vidas com este conteúdo. Então nós vamos começar aqui com a nossa apresentação, e deixa eu aqui desaparecer da tela. Bom, agora que eu já desapareci aí da tela, nós vamos dar início a essa aula. A mulher do fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia, né? O texto base se encontra aí em Mateus, capítulo de número 9, né? Versículo de número 20. Nos diz aí, né? E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Nós temos aí o Novo Testamento judaico, né, do erudito David Stern, um judeu erudito, versado aí, né, no hebraico, e ele fez aí o seu Novo Testamento e fez um comentário aí baseado na cultura judaica. Uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos chegou por trás dele e tocou a tzitzit. É isso daqui que nós vamos falar. Hoje eu não quero nem falar muito acerca desta passagem, que tem aí um simbolismo magnífico. Hoje eu vou ficar somente nisso daqui, ó, no tzitzit. E se você gostar desse conteúdo, se você gostar desse vídeo, ao término dele, você pode comentar aí se você quer que a gente entre em outras questões relacionadas a essa passagem, como a questão dessa mulher mesmo em si, ou relacionada ao tzitzit ali com outras passagens bíblicas, porque ela vai se encaixar em outras passagens bíblicas. Mas se você quiser, comente aí abaixo, comente aí nesse vídeo, e nós estaremos trazendo este conteúdo posteriormente. Então, continuando aqui, uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos chegou por trás dele e tocou a tzitzit do seu manto, porque ela disse a si mesma: se eu tão somente tocar o manto dele, serei curada.
Yeshua virou-se, viu-a e disse: coragem, filha, sua confiança a curou. E ela foi curada imediatamente. O próximo passo agora nós vamos saber, né? Se Jesus ele usava o tzitzit, né? Aqui é uma afirmação. Jesus ele usava o tzitzit. E isso é uma verdade, né? E nós vamos explicar aqui o porquê. O Novo Testamento, apesar de muitas pessoas não entenderem, deixa bem claro, né, o quão observante da lei, ou em hebraico, né, da Torá, era Jesus ou Yeshua. Guarde bem essas palavras aqui, você que não é familiarizado ainda com o estudo do hebraico, porque posteriormente nós vamos estar substituindo a palavra lei pela palavra Torá. Porque, para quem não sabe, Torá ele não significa exatamente lei. Torá tem outro significado. Lei é uma tradução que se aproxima, que é o mais próximo possível de Torá, mas Torá não é lei. Então guarde bem, porque a palavra lei ela será substituída por Torá. Então você vai ter na sua mente aí, né? Todas as vezes que eu falar Torá, eu estou falando do que a Bíblia no português traduz por lei. Então o Novo Testamento, apesar de muitas pessoas não entenderem, deixa bem claro o quão observante da lei, da Torá, era Jesus, ou Yeshua, né? Por este motivo, não há sombra de dúvidas que ele vestia o seu tzitzit todo o tempo, assim como ordena a Torá. Então, às vezes a gente tem um entendimento de que o Novo Testamento, por ter sido escrito grande parte em grego, a gente tem aquele pensamento de que Jesus ele não era observante da Torá, né, da lei, de que Jesus não usava as vestes como o judeu se vestia, mas é um equívoco, é um engano, porque Jesus ele era um judeu, e ele sendo um judeu, claramente ele usaria artefatos, né? Ele usaria vestes que fossem judaicas. Então essa mentalidade de que Jesus ele não usava vestes judaicas, não guardava a lei, isso é um entendimento equivocado. Em outra oportunidade eu vou estar falando sobre isso, porque que seria um equívoco dizer que Jesus ele não guardou a lei. Então nós vimos aí que ele era assim um guardador da lei, né? Agora nós veremos o propósito do tzitzit. Qual era o propósito do tzitzit? Uma passagem que nós encontramos aí em Números capítulo 15, do versículo 37 ao 41, vai estar escrito: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e sejais santos, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Também temos aí uma outra passagem, né? Franjas porás nas 4 bordas da sua manta com que te cobrires. Deuteronômio, capítulo de número 22,
versículo 12. Ou seja, foi uma ordem de Deus, né? Deus ordenou para com que os judeus, né, eles colocassem sobre o seu manto, né, sobre o seu talit, tzitzit. E mais adiante nós vamos estar mostrando o que seria isso, o seu propósito. Nós vamos estar elucidando aqui muitas outras questões, mas por hora nós vamos lembrar que isso daqui foi uma ordenança de Deus. Deus foi quem ordenou a confecção, né, do tzitzit. Nós vamos ver o motivo, né, pelo qual o homem se veste. Por que o homem se veste? Nós vemos aí que, segundo a própria Torá, as vestimentas foram criadas e dadas ao homem devido ao pecado de Adão, ou Adão, né, como as traduções sempre traduzem, que após ter consumido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, adquiriu consciência da má inclinação, o que é chamada em hebraico de Yetzer Hará. Yetzer Hará é a má inclinação, né? Aquilo que sempre está lutando contra a boa inclinação, que é o Yetzer Hatov, Yetzer Tov, né? Yetzer, na inclinação para o bem. Então, após Adão consumir, né, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele adquiriu consciência, ele começou a conhecer, né, a má inclinação que havia dentro dele, percebendo assim que certas partes do seu corpo estavam associadas com prazeres físicos. Por esse motivo, o Criador decidiu confeccionar roupas para ele, e tal conceito de se vestir, né, entre aspas, nunca deixou a realidade humana. Acredito que seja por esse motivo que a Torá ordena que tzitzit sejam presos às vestimentas, servindo ambos ao mesmo propósito. Os tzitzits, ou tzitziot, né, nos lembram para ficarmos de guarda em relação às nossas más inclinações e combatê-las através dos mandamentos. Já as vestimentas como um memorial do preço a ser pago, caso não nos atentemos naquilo que Deus quer de nós, assim como ocorreu com Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então nós vemos que o ser humano, ele só começou a ser vestido, né, por causa do pecado. Primeira pessoa, né, primeira pessoa quem fez vestimentas, no caso, foi Deus. E Deus, ele faz essas vestes, essas túnicas de pele de animal. Ou seja, alguns rabinos vão dizer que o primeiro sacrifício quem fez foi Deus. E esse sacrifício ele fez para cobrir o homem por causa do seu pecado. Aí nós entendemos, né, o porquê que o cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então o animal foi morto para que viesse cobrir a nudez do pecado do homem. Então o homem foi vestido por causa do seu pecado. É por isso que o tzitzit ele foi colocado nas vestes. Por quê? Para nos lembrar de guardar os mandamentos, para que não venhamos pecar e para que a gente venha se lembrar do preço que foi pago por causa do nosso pecado. Podemos associar claramente isso a Yeshua, né, a Jesus. Mas eu não vou entrar em muitas questões aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, não ficar muito prolongado. Temos ainda muitas coisas a serem ditas. Próximo slide. O tzitzit faz parte das vestimentas diárias do povo de Israel. Ela sempre esteve presente nas vestes diárias para que se lembrem constantemente dos mandamentos do Deus único. Esses mandamentos possuem um simbolismo único e geram uma aproximação exclusiva com Deus. Uma coisa interessante ao tzitzit
é que um deles é cortado das vestes de uma pessoa que morre. Quando uma pessoa morre, o tzitzit é cortado das suas vestes, pois representa o fim de suas obrigações com a Torá. Quando uma pessoa morre, ela deixa de ter ali as suas relações, a sua obrigação com a Torá. Então a gente vai ver isso refletido em 1 Samuel, capítulo de número 24, quando Davi ele corta as orlas, né, ou seja, o tzitzit das vestes do rei Shaul ou Saul. Na verdade, ele corta o seu tzitzit, representando a morte do seu reinado. Ou seja, Davi estava dizendo: aqui acabou o seu reinado, Saul, aqui você morreu. Aqui o seu reino foi cortado, o seu reino foi passado. Então nós vamos ver isso refletido aqui em 1 Samuel capítulo 28, versículo 8, dos versículos 8 ao 11. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, ou Shaul, dizendo: Rei meu senhor, rei meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Cortei o seu tzitzit, mas poupei a sua vida. Ou seja, o seu reino foi cortado. As suas obrigações ali com a lei do reinado, a lei para os reis, foi cortado. Mas eu poupei a sua vida. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma. E não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. A história é bem conhecida na Brit Hadashah, o Novo Testamento, no Pacto Renovado, na Aliança Renovada, como você queira falar, carrega consigo essas ricas associações com a vida e a morte. Ou seja, o mesmo que ocorreu aí em 1 Samuel, o mesmo que ocorreu aí com Davi e Saul, o mesmo acontece, o mesmo simbolismo acontece ali nessa passagem que nós estamos estudando, da mulher do fluxo de sangue. A mesma relação que ela carrega com vida e morte é a mesma que essa passagem ali do livro de Mateus, do evangelho escrito por Mateus, da mulher do fluxo de sangue, também fala sobre vida e sobre morte. Eu não quero entrar muito nessa questão ali exatamente da mulher do fluxo de sangue, mas ela propriamente dito carrega este mesmo simbolismo, esse mesmo significado, essa mesma representação. Agora nós vamos saber o que é o tzitzit. O que é tzitzit? O tzitzit é uma franja presa nas vestimentas, mas sem fazer parte delas. São 8 fios de algodão entrelaçados com 5 nós, dando um total de 13 diferentes pontos. Se usarmos a gemátria ou gematria e calcularmos o valor numérico da palavra tzitzit em hebraico, teremos o valor de 600, e somando ambos, o seu valor numérico mais o número de pontos, teremos o valor 613. Mas para você que não está familiarizado com o hebraico, não sabe o que representa isso, o que significa isso, eu vou te explicar. Cada letra do alfabeto hebraico,
possui um número. Então, cada uma dessas letras, elas também podem ser substituídas, podem ser trocadas por números. E esse número, você fazendo um cálculo, fazendo uma conta, você pode fazer um paralelo entre esta palavra com uma outra palavra que tenha o mesmo número, ou exatamente com um número, alguma coisa assim. Isso é um método válido, porém nós devemos ter muita cautela ao fazermos este uso. Um exemplo disso, a letra Aleph. A letra Aleph, ela é a primeira letra do alfabeto hebraico. E por ela ser a primeira letra do alfabeto hebraico, ela obviamente representa o número 1. Letra Beit. Letra Beit. Ela é a segunda letra do alfabeto hebraico. E por ela ser a segunda letra do alfabeto hebraico, obviamente ela representa o número 2. Ou seja, se eu pego a palavra pai em hebraico é Av. Av. Então nós temos aqui na palavra pai, né, que em hebraico é Av, o número 1 da letra Aleph mais o número 2 da letra Beit. Somando vai dar 3. Aí um exemplo, se eu tenho uma outra palavra que tem essa mesma numerologia, eu posso levar essa palavra Av, né, pai, e associar com essa outra palavra. É isso que acontece aqui nessa questão da gemátria. É que a palavra tzitzit, ela em hebraico, quando você soma todos as suas letras, né, o tzad, o yud, o tzad e o tav, você vai chegar aí no valor de 600. Então, quando você soma esses 600, que é da palavra tzitzit, mais os 13 diferentes pontos que são usados ali nos 5 nós e nos 8 fios de algodão, você vai chegar exatamente no número 613. E agora 613 é justamente o número de mandamentos da Torá. Ou seja, na Torá, na lei, existem 613 mandamentos, né? Mitzvot. Mitzvot é o plural de mitzvah. Mitzvah, mandamento, e mitzvot, plural, mandamentos. Então são 613 preceitos que estão codificados dentro dos 10 mandamentos, ou das 10 palavras, dos 10 ditos. Por isso que Deus comanda o uso do tzitzit como lembrança de seus mandamentos, todos os 613. O mesmo deve ser afixado nos 4 cantos da veste ou em um talit, né, que é o manto de oração. E aqui nós temos então o tzitzit. Aqui nós podemos ver que há um nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui, outro aqui e outro aqui. 5 nós. E aqui são 8 fios, né? Na verdade são 4. Só que esses 4 fios, eles vão aqui, né? Eles fazem a volta. E quando eles voltam aqui, eles formam mais 4. Ou seja, 8 fios, 5 nó. 8 mais 5, 13. Então, mais os 600 aqui da palavra tzitzit, 613 mandamentos. O hebraico, ele é fantástico, meus irmãos. O hebraico, ele é maravilhoso por causa que ele esconde esses segredos, né? Que são o nível sod das interpretações, né? Para quem não sabe, no judaísmo existem aí 4 níveis de interpretação, que é o literal, né? Peshat, é o método Pardes, né? Peshat, Remes, Drash e Sod. 4 níveis de interpretação, desde o literal
até o sentido oculto, né, que é esse daí que nós estamos vendo, acerca da gemátria ou gematria, né. Mas continuando aqui o nosso vídeo, vamos ver aqui o fio azul. A Torá especifica que cada uma das franjas nos 4 cantos do vestuário foi para ter um longo fio de um tom especial de azul chamado Tichelet em hebraico. Mas qual é o motivo, né? Qual é o porquê desse fio azul? De acordo com o Talmud, deixa eu pegar aqui a caneta novamente. De acordo com o Talmud, o fio azul atua como um lembrete visual para manter um foco celestial do trono de Deus, desde que o azul assemelha-se ao oceano, que também assemelha-se aos céus, que se assemelham ao trono de Deus. Ou seja, esse fio azul é para que nós nos lembremos, né? No caso, eu estou falando nós, é só uma maneira de falar, né? Mas isso daqui era para que os judeus eles se lembrassem do trono de Deus, para que quando eles olhassem para aquele tzitzit, eles lembrassem do compromisso, do pacto que eles tinham com o próprio Deus. E a tradição diz que o corante deve vir de um gênero especial, né, de um caracol que se tornou extinto cerca de 1000 anos atrás. Consequentemente, mais judeus, incluindo os israelitas, agora usam apenas franjas brancas, omitindo o fio azul. Por quê? Porque não tem mais esse caracol. Então, não tendo esse caracol, não tem como confeccionar essa cor azul, que era específica, não é qualquer cor azul, era aquela cor azul. Hoje, alguns rabinos acreditam que redescobriram este caracol e estão fazendo disponível um fio azul para enxertar ao tzitzit, para anexar, né, ao tzitzit. O longo fio azul está ligado aos 3 segmentos mais curtos, perfazendo um total de 4 segmentos para cada canto do vestuário. Estes tópicos são então amarrados como forma a dobrá-los, para que eles tenham um total de 8 fios, como eu havia explicado nos slides anteriores, né? Os 8 fios, que eles eram 4, né, que vão, fazem uma volta e depois, quando eles retornam, dobra a quantidade. Essas são amarradas em uma série de 5 nós dobrados para simbolizar o número 13, como a gente bem viu ali, né, no slide anterior. Qual é o segredo do tzitzit? Nós vamos agora descobrir um pouco acerca do segredo, né? Acreditava-se que havia um poder e um segredo espiritual imensurável por trás desse mandamento, tão forte que o Rabi, né, o Rabi Shimon Bar Yochai, diz que aquele que coloca o tzitzit em suas orações recebe a Shekhinah sobre ele. É isso mesmo, não é Shekinah, né, como a gente ouve falar muito no meio cristão, e sim Shekhinah. Então eles acreditavam, né, que de fato havia ali um segredo, né, havia ali um poder tão grande dentro desse mandamento, que quando você colocava o tzitzit, né, sobre o seu talit e fizesse as suas orações, as suas rezas, você viesse a ir em oração perante o Eterno, automaticamente a Shekhinah vinha sobre aquela pessoa, né? E nos parece que essa mulher com problemas no fluxo de sangue sabia bem dessa crença. E o porquê? Porque se analisarmos a Torá, poderemos observar da onde ela tirou essa fé.
essa emuná. Na passagem de Números, capítulo 15, versículos 38 e 39, a palavra em hebraico para bordas é knafiá, ou que vem da palavra kanaf, né? A qual também pode ser traduzido como asas. É isso mesmo. A palavra que foi traduzido por borda, né? Aqui na a borda das vestes, ela também pode ser traduzida como asas. E tal termo aparece em todo o Tanar. Tanar, para quem não está familiarizado com o hebraico, é o Antigo Testamento. Na realidade, Tanar é uma abreviação, é um acrônimo, né? E esse acrônimo ele representa a Torá, Neviim e Ketuvim. Ou seja, Torá é o que nós chamamos de lei, Neviim são os profetas e Ketuvim são os escritos. Então, essa abreviação, né, Tanar, representa as três divisões que há na Bíblia hebraica, né, na Bíblia judaica. Então, tal termo aparece em todo o Antigo Testamento, né, todo o Tanar, 76 vezes. Somando 7 com 6, teremos novamente 13, que representam os 5 fios e os 8 nós. Ou seja, a própria palavra para borda, ela aparece 13 vezes para nos lembrar novamente dos mandamentos de Deus, né? Representando ali os 5 fios e os 8 nós. Só que de todas as passagens que essa palavra aparece, a mais interessante é a que aparece no livro do profeta Malaquias. Isso mesmo, profeta Malaquias. Ele vai falar sobre essa questão. Ele vai dizer: mas para vós que temeis o meu nome, ou seja, o Senhor falando, né, Deus falando, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará debaixo das suas asas. Ou seja, Deus falando, aqueles que temem o meu nome, alguém vai trazer cura debaixo das suas asas. Quem é essa pessoa que traria cura debaixo das suas asas? Ora, alguns rabinos vão dizer que é Mashiach, Messias, né? Ou no grego Cristo. O Cristo, né? O Messias, ele traria cura debaixo das suas asas para aqueles que temessem o nome do Senhor. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Malaquias capítulo 4, versículo 2. E aqui está o texto em hebraico, né? Texto em hebraico, né? Birnafeiá. Tá aqui, ó. Birnafeiá, que é a palavra, aqui tá a preposição beit, né? Que significa em, por e com. E aqui está a palavra canefeiá propriamente dito. Então, em suas asas, né? Em suas bordas, debaixo das suas bordas ou debaixo das suas asas, teria cura. É isso que o profeta Malaquias está falando. Então ele está dizendo o seguinte: aqueles que confiam no nome do Senhor, aqueles que confiam no nome de Deus, essas pessoas, eles seriam beneficiados pelas asas, né, pelas bordas do Mashiach, do Messias ou do Cristo, né? Então fica esse simbolismo bem visível, né? Fica bem nítido quando a gente entra ali para o Novo Testamento, né? Para a aliança renovada, para o pacto renovado, a Brit Hadashah. O profeta afirma, né, que Mashiach, ou Cristo em grego, virá trazendo cura embaixo de suas asas, embaixo das suas canefiá, que nada mais é do que os seus tzitzit. O tzitzit de Mashiach traria cura.
Malaquias afirma que apenas aqueles que temerem ao nome de Adonai, né, o tetragrama, receberá a cura. Jesus, né, ou Yeshua, quando percebe o que acontece, vira para a mulher e diz que o temor dela por Adonai, né, se referindo ao tetragrama, a tinha curado, confirmando assim o que o profeta havia dito. É isso mesmo. Jesus, ele disse para a mulher, né, a tua confiança, a palavra ali é traduzida por fé, né, mas na realidade é, a melhor tradução seria confiança, sustento, base, algo que seja relacionado assim com uma confiança em si. Com esse entendimento em mente, uma passagem em Salmos se torna muito mais clara e coerente. Salmo 91 é um salmo muito conhecido. Salmo 91, o versos 1 ao 4, né? São algumas palavras que aparecem aí. No lugar secreto, né? Ou seja, no esconderijo, aquele que habita, aquele que mora no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, que embaixo de suas asas estarei seguro. Que asa é essa? Estaria sendo feita uma alusão de uma ave ou canefiar? Ali no texto do Salmo 91 estaria falando acerca do tzitzit. A cura se deu por um mandamento da Torá, a palavra viva do Deus vivo, por uma profecia, pelas asas de Deus, né, e pela obediência que Jesus tinha, ou seja, o que no judaísmo entende-se pelo mérito do Mashiach. O mérito no pensamento judaico, né? O mérito ele vinha pelo cumprimento da Torá, né? Da lei. Então, quando alguém cumpria a Torá, essa pessoa ela tinha mérito, ela ganhava méritos diante de Deus. Uma pessoa que era obediente, ela tinha mérito, ela tinha créditos com Deus. E a gente vê isso muitas vezes quando alguém apelava, né, para o Deus dos meus antepassados, o Deus dos meus pais. Então, quando essa pessoa na Bíblia dizia isso, no tempo ali dos patriarcas, automaticamente essa pessoa estava apelando a Deus pelo mérito do seu pai, né? Pelo mérito de Abraão, pelo mérito de Isaac, pelo mérito de Jacó, que segundo o pensamento judaico foram sadiquim, né? Que foram justos, sadik, foram homens que eram justos perante Deus. Então, pelo mérito deles, Deus perdoava pecados. E se pelo mérito dos patriarcas, que era um homem falho, Deus perdoava pecado, Deus fazia muitas coisas, quem dirá pelo mérito do Mashiach? Então, pela obediência de Jesus, né, de Yeshua, pelo seu mérito, automaticamente as pessoas são beneficiadas, podendo até mesmo ter cura e milagre. Um fato curioso: o fio usado para a confecção do tzitzit quando fabricado é enrolado em torno de si mesmo 39 vezes. Como a gente viu lá no tzitzit, né, tinha muitas voltas, eram feitos ali várias voltas, né. Aqui estava o tzitzit, deu um problema na câmera aí, mas aqui estava o tzitzit. Então, quando era enrolado ali em volta do tzitzit, aquelas voltas ali não era nada mais e nem nada menos do que 39 voltas exatas, eram feitas em torno de si mesmo. E se compararmos esse processo com o maior mandamento da Torá, encontraremos, né, uma conexão um tanto profunda. Novamente, o que nós falamos sobre conexões, né, que são paralelos, o que na teologia cristã nós chamamos de paralelo, aqui é chamado de conexão.
Então é feito ali um paralelo, uma conexão entre as 39 voltas com o maior mandamento da Torá. E qual é o maior mandamento da Torá? O maior mandamento da Torá é concernente à existência de um único Deus vivo e seu reconhecimento como tanto. É chamado em hebraico de Shema Israel, encontrado no Sefer Devarim, né, no livro ali do Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, né, é dito ali o Shema Israel, Adonai Errad, ouça, ó Israel, o Senhor, é o vosso Deus, é o único Deus. Então, quando você vai fazer um cálculo, uma gemátria, sobre o Deus Errad, né, Adonai Errad, nós temos aí o número 39, que é a mesma quantidade de números, exatamente a mesma quantidade de números que são as voltas em torno do Tzitzit. Então nós vemos esse paralelo, nós vemos que é muito profundo quando a gente entra nessa questão da gematria. E gematria não é numerologia, não tem a ver com questões assim de ocultismo, de demoníaco, coisas do tipo. Nada a ver, não tem nada a ver. Gematria ou gematria, na verdade, é um tipo de código onde você encontra paralelos de palavras, de passagem. Muitos rabinos se converteram a Yeshua justamente ao usar o método de gematria. Quando eles calculavam ali, os cálculos levavam diretamente a Jesus, a Yeshua, e esses rabinos eles começavam a crer em Yeshua, né? Começavam a crer em Jesus. Tem muitos relatos interessantíssimos acerca disso daí. Então, quando você soma aqui Yud, Re, Vav, Re, Aleph, Ret e Dalet, você vai chegar exatamente em 39. E se fizermos uma análise através da gematria dessas palavras, teremos novamente o simbolismo do Tzitzit. E vocês, meus irmãos, vocês acham que isso é coincidência ou é apenas Deus mostrando ali a profundidade que ele colocou dentro das escrituras, de sua palavra? Eu não acredito que foi coincidência. Eu acredito que Deus, ele minimamente, nos mínimos detalhes, ele colocou ali segredos ocultos para que nós, de forma investigativa, nós viéssemos a conhecer, viéssemos garimpar e assim descobrir segredos profundos em sua palavra. Aqui está, né, o cálculo. Aí está o cálculo feito, né? Adonai Errad. Aqui, ó, o Yud. Lembrando que o hebraico ele se escreve da direita para a esquerda, é de cá para cá. Tanto se escreve quanto se lê, né? Obviamente. Então aqui está. O Yud ele equivale ao número 10. O Re ele equivale ao número 5. O Vav equivale ao número 6. O Re, novamente, né, equivale ao número 5. O Aleph equivale ao número 1. O Reit equivale ao número 8. E o Dalet equivale ao número 4. Então faz uma soma. 10 mais 5, mais 6, mais 5, né? 5 mais 5, 10. 10 mais 10, 20. 26. 26 mais 4, 30. 30 mais 8, 38. Mais 1, 39. Então nós temos aí o número 39, que é o número de vezes que é enrolado o tzitzit. E a palavra tzitzit, ela vem da raiz tzit. E tzit significa flor. E o que tem a ver tzitzit com tzit, que significa flor? O que tem a ver isso? Aqui eu coloquei algumas referências, né? Tem muito mais referências aonde
essa palavra ela aparece, mas eu coloquei aqui, se você quiser dar uma observada, em Números, capítulo 17, versículo 8, em Jó, capítulo 14, versículo 2 e Salmo 103, o verso 15, aonde essas palavras ela aparece, né? Essa palavra tzitz, significando flor. E tzitz, ela tem aqui o significado, tzitz, né, melhor dizendo, tem o significado de flor. E no hebraico, para pessoas que não estão familiarizadas com o hebraico, o hebraico ele trabalha com raiz, né? Raiz. Então uma palavra ela vai derivando outras e outras e outras e outras. E quando a gente vem para o português, parece que não tem sentido, né? A palavra flor com borda ou com orla. Mas quando você vai para o hebraico, é a mesma raiz, a mesma construção. Por quê? Porque todas elas têm ali como é que eu posso dizer? Elas têm ali uma ligação, tem um ligamento. Então, a palavra tzitzit ou a orla, ela tem uma ligação com flor. E a gente vai descobrir, ela tem um ligamento ali com flor. Aqui eu separei uma imagem, né, com flor de amendoeira, que justamente foi a vara de Arão, né, quando ela floresce. Era um galho seco de amendoeira que ela começa a dar flor, ou seja, ela floresce. Então a gente vê aí o tzitzit, ele sendo ligado com flor. E o porquê que tzitzit? Aí que entra agora o pensamento. Por que tzitzit significa tzitz, né? Significa flor e tem ligação com tzitzit. É simples, porque no pensamento judaico, não o pensamento judaico, mas o pensamento bíblico em si, na verdade, ele entende que guardar os mandamentos de Deus significa alguém frutificar. E nós vemos que quando uma árvore ela está em flor, automaticamente ela está mandando um recado para as pessoas, né? Olha, eu estou para dar frutos. Eu estou para dar frutos. E a flor, ela diz para a árvore, você tem que produzir frutos porque você está em flor. Então, quando você olha para o tzitzit, você se lembra de guardar os mandamentos. E quando você guarda os mandamentos, você está produzindo frutos. É isso mesmo, produzindo frutos. Lembra do Terrilim Perek 1, o salmo de número 1? Pois é, bem-aventurado, né, é o varão, o homem que não anda no conselho dos ímpios e tal. Ele será comparado a uma árvore frutífera. Ele será plantado, né? Ele é uma árvore plantada junto a ribeiros. E ele vai produzir frutos na estação correta. Então, quem guarda os mandamentos de Deus, ele é uma árvore frutífera, que é plantado não em um lugar seco, um lugar infrutífero, um lugar, uma terra improdutiva. Ele é plantado em um lugar produtivo e ele é colocado no lugar onde ele vai ter o mantimento, vai ter o sustento suficiente para ele frutificar. Então, quem guarda os mandamentos é uma árvore que produz frutos, é uma árvore que frutifica, é uma árvore que ela vai dar os seus frutos na sua estação correta. Então, o olhar para o tzitzit significava isso. Eu preciso dar fruto. Quando você olha para o tzitzit, aquelas cores azuis, você se lembrava, eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com Deus. E que aliança é essa? Eu preciso guardar os seus mandamentos para que eu venha produzir frutos, para que eu venha frutificar. E por que eu preciso frutificar? E aqui eu vou encerrar. Porque Jesus ele diz em Mateus capítulo 12, versículo 33, considerem uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Entenderam agora o motivo pelo qual foi instituído o tzitzit?
para que nós venhamos nos lembrar dos mandamentos de Deus e para que nós venhamos produzir frutos, porque através de nossos frutos nós seremos conhecidos. Através de nossos frutos, o fruto ele evidencia quem eu sou, ele coloca para fora aquilo que eu sou aqui dentro. Então, se eu estou guardando os mandamentos de Deus, se eu estou sendo fiel, se eu estou sendo obediente aos mandamentos de Deus, esse é o lembrete que o Tzitzit ele produzia. Então, aquela mulher, quando ela se aproxima de Jesus para tocar no seu Tzitzit, na verdade, ela está dizendo ali, tem um homem que tem fruto, ali tem um tzadik, ali tem um justo, ali tem alguém que obedece os mandamentos, ali tem alguém que tem um mérito e através do seu mérito eu serei beneficiada. Ela conhecia bem as profecias de Malaquias 4:2, ela sabia bem que debaixo das suas asas, no seu tzitzit, traria cura para si. Então ela vai e toca. Por quê? Porque o que aquela mulher tinha não era doença física. Aquela mulher ela tinha uma impureza, era espiritual, isso mesmo. Na lei, né, na Torá e no pensamento judaico, aquela mulher ela não poderia participar da cerimônia, dos rituais, não poderia participar das rezas, não poderia participar das atividades ali no templo. Por quê? Porque ela estava espiritualmente imunda, impura. Então a raiz do seu problema não era apenas algo físico, mas era algo espiritual. E para se curar a espiritualidade de uma igreja, é necessário voltar a tocar no tzitzit, é necessário voltar a guardar os mandamentos de Deus. Se não guardar os mandamentos, se você não ser fiel aos mandamentos, vai ser sempre uma pessoa imunda, uma pessoa impura. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu like, se inscrevam nesse canal, compartilhe, deixa aí a sua opinião, comente aí se você gostou, comente aí o que você achou desse vídeo. E lembrando a você que se você quer aprender hebraico, quer aprender aramaico, quer aprender o ladino, quer aprender o grego, quer conhecer a crítica textual do Novo Testamento, quer conhecer teologia, aqui na descrição desse vídeo nós temos aí links para você poder adquirir cursos completamente acadêmicos, de grandes eruditos. São pessoas assim que eu estudo, são pessoas que eu pego o conhecimento com eles, são pessoas que eu conheço o trabalho, e é por isso que eu estou fazendo esse serviço de divulgação desses cursos que estão aí abaixo na descrição. São cursos excelentes, com os melhores preços, e você pode aprender tudo isso e muito mais e descobrir as profundidades, as pérolas que há por trás do original. A tradução informa, mas o original revela, é isso mesmo. E com essas informações eu me despeço. Shalom, shalom, lehitraot, até o próximo vídeo.